Fala galera do Distúrbio na Força, aqui é o Matheus. E aqui é o Paulo. E hoje a gente vai falar sobre Star Wars, o Despertar da Força, com spoilers, porque a gente não tá se aguentando de falar sobre as coisas desse filme. Então se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoilers, eu te convido a assistir o outro vídeo que a gente fez sobre o Despertar da Força. E pra você que não liga pra spoilers, ou que já assistiu o filme e tá a fim de saber algumas teorias, venha com a gente nessa viagem a uma galáxia tão distante. Vamos começar falando da trama. Da trama em si. O grande foco da trama é a busca pelo Luke, né? Essa é a primeira frase do letreiro, Sim. é Luke Skywalker desapareceu. Que nem o Pedro sempre enfatiza nos nossos vídeos, é aquele grande letreiro que quase ninguém... Eu pulava quando era pequeno no letreiro, tá ligado? Depois que eu aprendi a ler. Mas aquele letreiro ele é muito importante porque Ele foram dá 30 anos. Ele dá o beabá do que acontece, ou seja, o Luke ele desapareceu e o que o letreiro nos diz é que na ausência dele, eu acredito aí que o vácuo que a presença de um Jedi gerou na força permitiu que a Primeira Ordem se restabelecesse a partir disso, das sombras do Império, do que tinha sobrado, e o objetivo dela, pelo que diz, é não descansar enquanto não matar o último Jedi. Então, o objetivo final da Primeira Ordem é diferente do Império, que visava uma dominação política, né? Pelo menos o que a gente entende é que a Primeira Ordem surgiu pra matar o Luke e é isso que eles estão tentando fazer. E existem duas cenas que deixam claro, duas falas, vamos dizer assim, que deixam claro essa visão de que a Primeira Ordem é uma sequência, uma continuação do Império. Uma é uma fala da Maskanata, que ela diz que já viu o lado negro se erguer de várias formas, primeiro os Sith, depois o Império e agora a Primeira Ordem. E outra foi uma fala do Kylo Ren, que muitos deixaram passar despercebido, que foi quando eles mandam irem pra Jakku atrás do BB-8 e ele fala para um dos generais assim, tipo, seus exércitos estão falhando, que agora não são mais os troopers, não são mais os clones. Seria mais útil usar clones. Ele fala, não seriam mais úteis usar os clones? Então, tipo, você vê que ainda tem alguma coisa do Império que não foi apresentada e que muito provável, tipo, os clones, as vertentes do Império, respostas que ficaram, tipo, jogadas. Isso foi algo que eu ouvi muita gente reclamar de que a Primeira Ordem não foi adequadamente explicada, né? Muita gente achou que, assim, foi algo jogado, mas assim, se você considerar o primeiro Star Wars, o Império também não foi nada apresentado. Eles são os caras maus, você odeia eles e ponto. A Primeira Ordem aqui é muito disso, e assim, se o filme fosse entrar nesses pormenores políticos de como que eles surgiram, eu acho que ficaria chato, ficaria o mesmo erro da Ameaça Fantasma. Então assim, eu entendo a decisão, eu acho que vai ser melhor explicado, assim. Porque a gente não entende, por exemplo, que se a Ameaça Fantasma, se a Primeira Ordem ela é apenas uma organização militar ou se eles também governam mundos, essas coisas. Isso não... Tanto que tem uma república nova. É, a república do final do Retorno de Jedi, ela existe, inclusive ela que financia a resistência que, aí também no letreiro é explicado, é fundada pela princesa Leia, que agora é uma general. Pra achar o Luke Skywalker e trazer de volta aí a paz e o equilíbrio pra galáxia. Sim, e por que o Luke sumiu? Durante o filme a gente pega algumas coisas sobre o porquê ele desapareceu e aí vai entrar uma teoria que a gente pesquisou também, que o Luke ele treinou o Kylo Ren. Todo mundo que assistiu o filme conseguiu pegar isso. Mas o Kylo Ren ele já tinha um pouco, tanto que tem uma frase do Han. Vamos já. O Kylo Ren é filho do Han Solo com a Leia. É isso. Han Solo e a Leia se divertiram muito naquela festa dos Ewoks. E fizeram Não, eles devem ter feito depois, enfim. Mas o Kylo, ele já tinha um pouco... O Han comenta que o filho dele tinha muito de Vader nele. Que ele via muito Vader nele. E eles mandaram ele pra treinar com o Luke. Justamente pra ver se o Luke dava um jeito, né? Mas por algum motivo, ele se desviou, vamos dizer assim, dos caminhos da luz. E aí entra uma teoria que estávamos lendo, que o Matheus vai falar um pouco mais sobre ela. Então, a personagem aí que a gente já falou dos vídeos, se assistiu o filme, você sabe, é a Rey, e os pais da Rey não são revelados, né? Sim. Então, um dos grandes assim, mistérios que fica desse filme. E ela não é irmã do Kylo Ren. Não pense isso, não. O Han Solo, ele é um cara meio whatever, mas ele ia abandonar uma filha desse jeito. Não, ela não é filha deles. E se for também, eu vou dar um pé na bunda do JJ, porque não faz sentido nenhum. Faz sentido. Enfim. E assim, a Rey é uma personagem que é a Jedi do filme também. O filme revela, ela é muito forte dentro da força, ela é extremamente poderosa, ela consegue derrotar o Kylo Ren sem ter treinamento nenhum. Então. E, assim,
A teoria é, talvez ela possa ser filha do Luke Skywalker. Por quê? O que essa teoria, eu li no Reddit, ela diz que o Kylo Ren ele foi mandado lá pra treinar com o Luke e a gente sabe que o Luke ele tava treinando uma nova ordem, né? Uma nova Sim, eles geração estavam de começando Jedi. os novos Jedi. O que essa teoria defende é que talvez o Luke ele tenha se apaixonado por uma das aprendizes dele, ou seja, também seria uma pessoa com a força, e os dois teriam tido uma filha, no caso a Rey. E o Kylo Ren, ele assim, é um cara que ele tinha o lado negro, mas ele vive esse dilema. O filme todo ele vive esse dilema. A cena derradeira aí, que a gente vai comentar, é a cena que ele cai de vez pro lado negro, mas ele é o tempo todo tentado pela luz. Então, talvez ele veja assim que é ruim o que ele faz, mas ele não consegue sair disso. E quando ele vê o Luke, que era o grande Jedi, o símbolo da ordem, traindo o mandamento, né? Porque os Jedi são proibidos de ter filhos, ter esposas, talvez ele tenha se revoltado e aproveitado e caído de vez pro lado negro da força. Até porque ele poderia ter sentido um certo, não ciúmes, mas uma inveja, porque ele era o único, depois do Luke, descendente de um Skywalker. Então, tipo, a Rey também seria. Tanto que no filme... ele aparenta conhecê-la, né? Sim, tanto que no filme, ele, quando a Primeira Ordem fala que o BB-8 fugiu com uma mulher, ele já pergunta, tipo, que mulher, que garota, tipo, ele já fica desesperado naquela hora. E já que a gente tá falando do Kylo Ren, mano, muita gente criticou aquele personagem, eu curti pra caramba ele. Eu achei muito legal, tipo, ele ser meio que aquele adolescente mimado às vezes, sabe? Tipo, o jeito que ele fala, tipo, eu quero, eu consigo. Acontece uma coisa que ele não quer, quando a Rey foge dele, por exemplo, ele destrói o lugar. É, tipo, fantástico. Ele é um cara muito mais impulsivo, né? Enquanto o Vader era um pouco mais penetrado, sempre frio, o Kylo Ren ele é explosivo, temperamental. E o sabre de luz dele também achei muito foda, cara. Aquela espada. E é legal lembrar que, tipo, espada sempre foi uma arma usada nos tempos medievais. E a galera medieval, tipo, eram mais brutos. E o Kylo Ren é um personagem que traz muito isso. Tipo, todo mundo usa um sabre, todo mundo é mais racional. O único personagem que usa uma espada, que seria uma arma mais bruta, é o personagem mais explosivo e mais impulsivo. Então, eu não sei se isso foi algo que o JJ quis passar com o sabre dele, mas é algo que fica, tipo, visível ali também. Mas aí, continuando a teoria, no momento então que o Kylo Ren vê isso, ele tem essa queda definitiva pro lado negro e a supostamente amante do Luke, ou mulher, seja lá o que for, ela foge pra Jakku e deixa a filha escondida, né? Inclusive quando você tem aquela cena que a Rey encosta no sabre na Fortaleza da Mascanata e tem toda aquela alucinação, a gente vê que quem tá segurando ela é o Ankar Plutt, aquele personagem que vende as coisas, interpretado pelo Simon Pegg. Então esse personagem ele tem uma presença mais forte aí na vida dela do que aparenta. Mas ela foi deixada lá justamente visando uma proteção, e a mulher pode ter voltado lá pra ajudar o Luke no momento em que o Kylo Ren fez a chacina e matou todo mundo. E assim, matando todos, o Luke se sentiu culpado e partiu pro exílio. Outro ponto que, assim, essa teoria de que a Rey talvez seja uma filha do Luke é bem, assim, interessante, é você pensar que o R2, ele tava no modo de espera, né? Sim. Ele tava aguardando a chegada do Luke. Mas ele quando a Rey chega que ele acende. Ele acorda. Nossa, isso foi... Ou ele tá, tipo, aí você pensou, tem a ver a teoria, ou ele tava esperando um Jedi, tipo, são várias coisas que você pode pensar. É um dos mistérios que o filme deixa muita coisa pra você pensar, tipo... E assim, Star Wars nunca nada é por acaso, né? Sempre existe essa coisa do destino muito forte. Então é muito bizarro você pensar que o mapa pro Luke e a Rey estariam no mesmo planeta à toa. Por isso ela seria tão forte, ela consegue dar um Mind Bluff naquele Stormtrooper. Também uma cena sensacional, essa Daisy Ridley, genial, ela faz uma entonação de voz muito parecida com a que o Alec Guinness fez no episódio 4, quando ele dá o These are not the droids you're looking for. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. Puta, foda, tipo, uma sacada de gênio dela. Uma cena muito boa. Sim, fora que ela despertou a força de uma forma, vamos dizer assim, aleatória, vamos dizer assim. Porque o Kylo Ren, ele foi treinado pelo Luke e foi treinado pelo Snoke, que agora é o Mestre Sith. E esse também é um personagem que tá bem... É um personagem interpretado pelo Andy Serkis. Isso. E... que é um personagem pouco não tem explicado. praticamente nada, acho que não tem nada sobre o personagem ainda.
Existem várias teorias também sobre ele, algumas falam que ele é o Darth Plagueis, Que né? foi o mestre do Palpatine. Mas eu acho que isso é meio paralelo. Ele também faz lembrar um pouco um personagem do Rebels, se eu não me engano. Ele parece bastante com o Darth Plagueis também, a descrição física. Então a gente fica pensando, ele não é gigante, aquele era um holograma. Inclusive é legal que os hologramas melhoraram, né, a qualidade, Sim. agora eles têm cor, tudo. Você vê que o holograma faz você ver a pessoa certinho. Mas esse é um personagem que, teoria sobre ele, a gente vai gravar em outro vídeo, porque tem muita coisa que dá pra especular sobre Ele é o responsável, a gente sabe que ele é o responsável pela queda, né, do Kylo Ren pro lado negro. Sim. Ele que tentou. Ele que treinou, não terminou o treinamento do Kylo Ren, como o Imperador fez com o Darth Vader, mas ele é o mestre do Kylo Ren hoje. Tanto que no final do filme ele fala, traga o Kylo Ren pra cá pra eu terminar o treinamento dele. Então agora a gente vai ter um treinamento, nossa, vai ser foda no episódio 8. É interessante se eles fizerem esse paralelo, né, o treinamento do Kylo Ren, paralelo O treinamento do da Rey, Rey ia ser tipo fantástico. eu ia falar o treinamento do Sith, mas a gente nem sabe se ele é um Sith, né? Sim, não dá Em pra... momento algum. E ele não usa poderes Sith, se você reparar. Ele não usa o Lightning Bolt, ele não usa a Force Choke. Ele é tipo sempre os poderes de Jedi mesmo. Sim, e o Kylo Ren tem um poder foda que ele fez uma coisa que eu não vi o Vader fazer, que foi parar um tiro de plástico. O Vader ele segura no episódio 5, ele segura um tiro do Han Com a Solo. mão. Só que o jeito que o Kylo Ren parou deixou muito louco aquela cena, porque ele parou o tiro ficou parado até ele ir embora do lugar, tá ligado? Foi fantástico aquilo. Então você vê que o cara, mesmo sendo jovem, porque ele é um jovem, ele é muito novo, ele tem uma força nele que é fantástica. E a Rey aparenta ter uma força maior. Talvez, se for seguir a linha da teoria pelo fato dela ser filha de 2 Jedi, De um deles ser o Jedi. simplesmente um Skywalker. Então a gente... muita coisa. Foda. O Snoke, assim, interessante você pensar nele é que ele tem uma autoridade não só na força, mas ele também tem uma autoridade militar muito forte, né? Os Sim. militares respeitam. Tem o personagem lá, o General Hux, né? Hux. Que daí faz às vezes de Gram of Tarkin desse filme. Ele é o cara racional, que acredita no poder bélico. Ele fez muito lembrar também a Alemanha nazista. Sim, Ele discurso foi o dele. personagem que mais passou a Alemanha nazista. A Primeira Ordem foi toda ele. tem um traço mais nazista ainda do que o Império já tinha. Mas assim, o Snoke ele é respeitado, ele é visto como tipo, uma autoridade suprema também entre os militares. Aí fica a dúvida se ele já era um militar dentro do Império e se aproveitou de toda essa estrutura para ascender, ou se ele é um cara que surgiu do nada e tipo, ninguém sabe. Ele tem várias cicatrizes, não é um personagem Sim, meio ele é um bizarro. personagem meio deformado, parece que falta uma parte assim do lado dele. Quem tirou? Será que foi o Luke? Por isso ele odeia tanto o Luke. E agora falaremos aí do grande spoiler desse filme, que muitos filhos da puta estão soltando aí na internet. Então, é verdade, o Han Solo morre no filme. Como a gente falou, o Han Solo é o pai do Kylo e o Kylo Ren mata ele. Mas eu confesso que aquela cena do filme construiu a morte dele. E é uma cena que assim, a gente viu chegando, né? Se você considerar que esse filme ele é a estrutura temática do episódio 4, o Han Solo ele foi muito Obi-Wan, né? Sim, Ele muito bacana, tipo, é muita coisa do episódio 4. Por exemplo, o BB-8 levar os arquivos e parar no planeta que tá o futuro Jedi. Isso foi uma coisa do 4. Ela encontrar ele. E no caso também o Han Solo que foi guiando ele foi a Rey. figura paterna pra Rey. Tanto que o Kylo tira um sarro dela com isso quando ele olha assim, tá lendo os pensamentos dela e ele fala, você vê o Han Solo como uma figura paterna. Você Inclusive nessa cena ele fala que você vê uma ilha no meio do mar. Sim, que é onde ela encontra o Luke Skywalker. Também Isso é foi algo fantástico, meio suspeito. Mas o Han Solo ele era meio que o Obi-Wan e assim, durante todo o filme eu tava com muita impressão de que ele morreria. E a hora que ele entra naquela ponte, que é uma rima visual muito forte com o Império Contra-Ataca. Da cena do Darth Vader com o Luke. Eu falei, vai ter alguma merda nesse lugar. E tire queda. Mas é uma cena extremamente bem feita, se você pegar assim, os aspectos de fotografia. O tempo todo que o Kylo ele tá naquele conflito, né, que assim, ele hesita na cena, a gente vê que ele hesita muito tempo, ele pensa em realmente seguir o pai dele e metade do rosto dele tá vermelho. Em todo esse tempo que ele tá hesitando, mas quando ele faz a decisão, quando ele mata, o rosto inteiro fica vermelho. É quando acontece, ele mata o... a Nova Estrela da Morte, a Nova Estrela da Morte, é um planeta, assim, aquele planeta de gelo aí, Nova Estrela da Morte. Starkiller. E Starkiller, você me lembra The Force Unleashed?
E, tipo, quando ele vai matar o pai dele, ele tá hesitando, tá carregando a arma. E a arma, ela é carregada drenando o sol. Então ele só mata Fica o Han um Solo. feixe de luz, né? Iluminando o rosto dele. Aí quando Ele só apaga apaga totalmente que ele mata só o Han fica Solo. todo vermelho por causa que a ponte tem umas lâmpadazinhas, uns LEDs vermelhos, só fica todo vermelho e ele mata. Isso é um lance de fotografia que quem curte Scorsese sempre tá presente nos filmes dele. Vermelho, principalmente representando o mal, é algo muito forte. Aí o JJ soube usar. A fotografia desse filme é impecável no geral todo. Eu acho que vai receber uma indicação ao Oscar. E essa aí é uma cena que exemplifica bem. Sim, e depois Mas não a gente só- vê o Chewbacca também. Acho que o personagem que Tecnicamente. mais doeu em mim depois dessa cena foi o Chewbacca, cara. Mas assim, do ponto de vista dramático, é uma cena muito boa também, porque ela representa duas coisas. Uma é a queda definitiva do Kylo Ren, eu acredito Sim. que não há ter salvação pra ele. Um paralelo nessa cena, a gente teve que o Kylo Ren é um Skywalker também. A gente teve na trilogia do 1, 2, 3 o Anakin caindo quando ele começa a matar os Jedi. A gente teve na 4, 5, 6 o Luke indo pro lado, virando um Jedi realmente, quando ele hesita em matar o pai dele. Então, tipo, ele desiste. é algo que a gente viu ali que aquilo foi a passagem dele pra se tornar um Sith. Quando o Luke tem a chance de matar o pai dele, ele joga o sabre e fala: No, I'm a Jedi like my father before me. E o Kylo Ren, ele não faz isso. E mesmo o Vader, mesmo no momento que ele teve a chance de matar o filho dele, ele não matou. Também. E, então, assim, você vê que nem o Vader foi tão dark Tanto assim. que o Snoke fala isso pro Kylo em uma cena, quando ele fala que a Rey tá com o pai dele, que é a primeira vez que a gente tem a revelação de que o Han Solo é o pai do Kylo Ren. Ele fala que você nunca enfrentou algo desse tamanho, tipo, é o maior desafio que você vai ter. E ele cai definitivo ali, a cena mostra isso. Eu não acho que vai ter salvação, como houve pro Vader na trilogia original. Acho que o Kylo Ren, ele vai full dark a partir de agora. Ia ser legal se o Kylo Ren matasse o Snoke, mas não pro bem. Mas meio que nem- como o Palpatine querendo assim- matou o Plagueis. Ou até mesmo como o Darth Vader em momentos Pensou pensou em em matar fazer o com o Palpatine. Isso seria uma coisa muito bacana. Porque daí ia mostrar que, tipo, não, eu não tô aqui pra brincadeira, tá ligado? Tipo, o Snoke vai, faz alguma coisa, o Kylo Ren vai lá e mata ele. Pra o Rey depois ir lá e vencer. Porque a Rey é a foda do E filme. é justamente ela também que a morte do Han Solo tem um significado especial, que é a morte do mentor, né? Assim, se você analisar a jornada do herói, a morte do mentor é um ponto fundamental que sempre acontece, e é quando o herói finalmente vai ter que seguir sozinho. É isso que acontece com a Rey. Então a morte do Han Solo ela tem esse duplo significado. Você vê que ela é importante pro roteiro, não é simplesmente uma morte gratuita pra chocar. Tanto que uma das últimas cenas é a Rey e o Chewbacca na Millennium Falcon. Então você vê que agora ela é um Han Solo, ela tomou o lugar do Ela é Han a Solo nova ali, no capitã. caso, a nova capitã da Millennium Falcon. E ela fica também desesperada, e aí ela tem a cena derradeira que ela enfrenta, né? A cena sensacional, que assim, o Finn que tava com o sabre, né? A Rey, quando ela toca no sabre, ela recusa e ela foge, e a Mascanata ela dá o sabre pro Finn pra ele entregar pra ela. Mas quando eles vão lutar contra o Kylo Ren ele dá um force push, ela desmaia, e o Finn ele manda bem até o fim. Não, sim, Ele segura bem, tudo bem o que ele Finn- tava. Eu vi gente criticando também. Ah, mas o cara nunca teve treinamento e luta contra o Kylo Ren. Mas tipo, ele tava defendendo a mulher que ele ama ali. Tem um. Sim, Óbvio nossa, que ele falando em relação, tipo, o relacionamento do Finn com a Rey Bem foi legal, nossa, tomara foi que muito seja bonito. melhor desenvolvido. Tomara que os dois fiquem juntos também, né? Não sei. O final. O Finn Star ficou Wars aí- ele já teve um componente muito interessante também desse filme, que foi trazer as minorias pro centro, né? Considerar que a heroína é uma mulher. Você tem um personagem negro tendo destaque. O Paul Dameron é latino, ele tem as feições latinas. Se tiver um relacionamento interracial ali, vai ser tipo sensacional. Tomara Vai que ser fantástico. se desenvolva. E vai ser o relacionamento de uma Jedi com um Stormtrooper. Olha que da hora, é uma coisa diferente. Ray, não coloque o Finn na friendzone, não faça isso. Por favor, nós pedimos. E voltando pra luta dos três, né? Porque ali estão os três O protagonistas. Finn do ele filme. luta, ele não consegue, né? Ele é derrotado, Sim. e aí o sabre ele cai na neve. Na hora que o Finn cai, porque o Kylo Ren acerta um golpe nas costas Eu dele. achei que ele tivesse. Eu achei que ele tivesse morrido, eu fiquei tipo, Seria muito sacanagem. Aí seria uma morte gratuita que não teria não teria necessidade. necessidade. Mas daí, Mas aí o nossa, sabre a cena cai, seguinte- e aí que é a cena que arrepia até pelo do dedo do Beck, e o cara ele tenta puxar o sabre, mas não, o sabre vai pra mão da Rey, ela acende tocando o tema da força ainda, puta, sensacional a cena.
E ela luta com ele e derrota ele. Sim, e você vê ali que, tipo, como ele é primitivo. O Kylo Ren acaba sendo mais grosseiro na luta, porque ele vai pra cima dela, tipo, desenfreado, tá ligado? Ele tá também bem nervoso. Se ele fosse mais racional, ele teria usado a força. Ela tem um momento desse, né, que ela tá lutando contra ele. E ela Aí ele fala, né, eu posso te ensinar os caminhos da força. Ela fecha os olhos e pensa, a força, ela usa a força e é justamente quando ela derrota ele. Aí o Kylo, a gente fica sabendo que ele vai ser... Ele vai ser levado pro Snoke pra completar o treinamento, né? Ele também não morreu. Se alguém achou que ele tinha morrido, a minha mãe antes do filme achou que ele tinha morrido. E a Rey, ela volta com a resistência, que é o momento que a gente fica descobrindo de fato a localização, né? Como é aquela cena que a gente já mencionou aí do R2. Que ele volta, ele tinha a parte do mapa que faltava, a outra parte estava com o BB-8. Completa o mapa e ela vai encontrar ele também. Outra cena do caralho, né? Nossa, a cena dela encontrando aquele jogo, a ilha que ela sonhava, é tipo fantástico. Aquele plano final que tá ela estendendo, sabe, pra ele, o Mark Hamill aí, que tanto mistério, né, ele tá com uma aparência bem judiada, cabeludo, barbudo. Ah, ele tá foda. Ele tá foda, mas... Tá muito louco, mano, é isso que é da hora, tipo, ele é um ermitão. Ele é um ermitão, eu acho que ele vai ser meio como um Yoda, esse pá deve ter ficado meio pirado também nesse exílio dele. Mas a expressão que ele olha pra ela parecia um pouco de, ao mesmo tempo, uma alegria misturada com um pouco de raiva, Ele olhou com um olhar de tipo... Tipo, assiste o episódio 8, tá ligado? Foi algo que deixou muitas pessoas ficar... E acho que foi a primeira vez que Star Wars acabou de uma forma tão cliffhanger, né? Tão suspense, assim. O único que eu poderia dizer que acabou mais próximo disso foi o episódio 5. Sim, só que mas também não ele é tem uma assim. certa conclusão. Né? Sim, o episódio 7 não concluiu. Ele deixou ali os corações de todos os fãs angustiados pra saber o que vem a seguir. Acho que a gente falou bastante coisa, tem muito mais coisa pra falar, mas... Sim, mas falar de um filme desse em um vídeo acaba sendo... A gente pode estar trazendo mais vídeos com teorias, até porque a gente tem muita teoria. Agora a gente precisa deixar amadurecer mais, pensar mais no filme. E esperar um pouco os livros, que sempre podem trazer algumas pistas, tem vários livros que trazem. Tanto nesse um ano aí provavelmente vão sair mais livros explorando esse intervalo. Esse ano foram uns 10 livros lançados. Só que muitos deles que saíram no Brasil ainda são Legends, né? Que é o antigo canon. Do canon novo saíram 2 livros aí que eles estão nesse intervalo do Despertar da Força. Um deles é o Marcas da Guerra, que eu já li, mas assim, ele não tem muito pouca coisa. Ele é um livro muito bom, vale a pena ler. Ele tem bem o script de Star Wars também. Mas ele é um livro que ele não entra muito nesses detalhes, não. E eu tô lendo agora Estrelas Perdidas, que é sensacional, uma das melhores leituras do ano. Foi o último que chegou aqui no Brasil, que é uma das melhores leituras que eu tô fazendo no ano, se pá, o melhor livro de Star Wars que eu já li, que ele, pra mim, promete se aprofundar melhor nisso. Ainda não cheguei nesse ponto. Então em breve a gente traz mais vídeos com teorias sobre Star Wars. Se você tiver alguma teoria que você acha digna de nota também, comente. E o que a gente pode falar do filme é que o filme é fantástico. Assista. Se você não assistiu, assista, porque é muito... Você ouvir da boca da gente é uma coisa, mas agora você viver aquilo, tipo, ver as cenas, eu arrepio de falar do filme. O filme arrepia. A cena que a Millennium Falcon, né, quando ela apareceu a primeira vez. Nossa, então, uma cena do filme que a gente não comentou, que eu fiquei tipo maravilhado também, foi quando eles estão correndo pra fugir dos Stormtroopers em Jakku. Vamos naquela sucata. Não, aquela ali é sucata. Daí, na hora que eles têm que ir pra lá, é a Millennium Falcon. O cinema que eu tava, tipo, prorrompeu em aplausos, assim, todo mundo. Foi fantástico aquilo, o filme é fantástico. Isso é história, isso é a história da cultura nerd sendo feita. Esse filme Star Wars é o DNA fundamental da nerdice, né? À toa que o nosso canal se chama e é único, assim, algo que deve ser visto no cinema, deve ser discutido mesmo. Porque é foda, Star Wars é foda. Obrigado JJ, obrigado Disney, obrigado Mickey Mouse aí por ter trazido de volta pra gente. Por ter feito aquela criança assim. Nossa, fazia tempo que eu não ia no cinema. A galera reclama da Disney, a Disney manda bem, pô. A Disney é Marvel, foda pra caralho, Star Wars, os caras, o Mickey Mouse manda bem. Vocês têm que parar de duas coisas, tem que parar de dar spoiler e parar de ser criança mimada e reclamar de tudo que tem, mano. Porque você tem cada filme fantástico saindo e vocês reclamam. Na hora que parar de sair filme, eu quero ver vocês reclamarem. Volta o George Lucas fazendo lá Jar Jar Binks.
dentro dessa porra aí. E por favor, JJ, se você criar alguma coisa parecida com Jar Jar Binks, ele vai te matar, cara. Porque não faz isso com a gente. Mas é isso, a gente falou muito, a gente acabou se empolgando até demais pra falar, mas não tem como não se empolgar. É Star Wars, foi o filme, o ingresso estava na minha gaveta desde quando saiu pra vender, então tipo... É isso, até o próximo vídeo, que a força esteja com vocês. Até mais.